Amém, queridos? Graças a Deus. Na verdade, tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, através da minha vida, não seria possível também sem o apoio dos irmãos que aqui estão, se gastando, se doando, trabalhando, cooperando, né? Então eu sou grato, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. É muito bom estar em casa. Quem já viajou, já teve algum tempo fora, sabe que quando volta para casa, viajar é muito bom, é muito gostoso, mas quando volta para casa é especial, né? Eu tinha planejado não chorar, mas durou os primeiros 20 segundos do louvor, porque passa um filme na cabeça da gente, né? O Senhor realmente me confiou uma família preciosa, uma família sacerdotal. Ainda tem dois para incluir aí, que são filhos do coração, fora os que lá estão em Portugal. Tem aqui o pai de uma filha que eu tomei para mim lá, Vanessa, Diego. Mas eu tenho aqui presente o Felipe e a Valéria, são filhos do coração, né? São servos do Senhor e pessoas que têm nos auxiliado na jornada lá. O Felipe é, depois de mim, acho que o mais maluco a acreditar no projeto que o Senhor tem nos dado lá em Portugal, né? Tem nos apoiado lá desde o início. Tem sido um bravo companheiro de trabalho, né? Eu falo que o Senhor me deu o quarteto fantástico dos filhos, porque o Senhor não nos confia recursos à toa, e os nossos filhos são recursos dele próprio. Nós somos mordomos do Senhor, né? Então eu tenho filhos diferentes, mas especiais para o Senhor. O Leandro, eu falo que ele tem uma característica de devoção e de rendição ao Senhor, uma medida extraordinária, né? A Rebeca tem uma inteligência, uma sabedoria do Senhor também extraordinária. A Débora tem o melhor coração da minha casa. É interessante, né? A Débora tem o coração mais precioso de casa. E a Raquel, a mente mais criativa. E aí você vai falar assim, isso é teu? Não, é tudo do Senhor, querido. Ele só nos confiou, né? E eu me sinto um privilegiado, né? E assim tem confiado filhos biológicos, filhos espirituais, discípulos de Cristo que têm acreditado na missão que o Senhor nos entregou e tem nos ajudado nessa missão. Pode tomar o teu assento, pode sentar, desculpa lá, estou destreinado. E para mim é um privilégio estar aqui nessa manhã, uma manhã de Páscoa, né, onde nós celebramos a ressurreição do Cristo, celebramos a ressurreição do maior milagre já feito. É bom ver aqui também rostos novos, né? Rostos conhecidos. É sempre uma alegria, querido. Só quem está fora, quem está longe da família, está longe dos amigos, está longe da cultura, está longe da comida, né? Sabe o preço que é. Fácil é investir na missão. Tenho saudade de quando eu só investia recurso financeiro em missões. Difícil é ser a missão, mas ao mesmo tempo é um privilégio grande. E nessa manhã eu vou copiar um pouquinho da minha esposa aqui. A minha esposa, ela começa a ler um livro sempre do fim para o início. Eu sempre pego no pé dela, eu falo, amor, o livro se lê do início para o fim. E ela pega o livro, ela lê a primeira página, vai lá na última e começa. Eu falo, não entendo isso. Mas eu queria começar pelo fim, depois nós voltamos para o início. Lucas capítulo 23, Evangelho de Lucas capítulo 23 e verso 55. Na NVI vai dizer o seguinte:
As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos do homem, na mão de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Aos que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se, e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Aleluia. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui para comunicar não um entendimento sobre esse texto. Estamos aqui para comunicar aquilo que o Senhor quer comunicar nessa manhã. Estamos aqui para comunicar a vida dessa palavra sobre as nossas vidas. Estamos aqui para comunicar destinos proféticos. Estamos aqui para alinhar planos. Estamos aqui para alinhar vontades do Senhor sobre as nossas vidas. Cria neste lugar um ponto de conexão entre céus e terra. Vira nessa manhã, Senhor, as chaves que o Senhor quer virar. Destrava tudo aquilo que o Senhor quer destravar nessa manhã. Meu Deus, e ordena tudo aquilo que o Senhor quer ordenar nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu buscava no Senhor uma palavra para esta manhã. Meu coração estava cheio de expectativa para estar aqui com os irmãos. E por ser Páscoa, fica muito propício a gente pegar nesse texto, meditar nele, trazer uma reflexão, trazer um entendimento. E o fim desse texto, o fim dessa história, ela é conhecida. Mas eu queria deixar um dever de casa para você. Eu creio que nesses dias é tempo de nós voltarmos aos fundamentos, às verdades, porque tudo está muito acelerado, tudo está muito resumido. Eu não tenho tempo aqui de explorar o texto, todos os textos em 40 minutos, 1 hora. Mas debruce, sobre a primeira Páscoa, que traz uma realidade espiritual, uma sombra de realidade espiritual a respeito desse texto que está lá em Êxodo capítulo 12, se você quiser tomar nota. E depois leia, releia, medite, gaste dias, semanas, talvez meses em Lucas capítulo 22, capítulo 23 e capítulo 24. Porque o final da história, ele é glorioso.
final da história é vitorioso. Cristo, o próprio Deus que se fez homem, que se entregou numa cruz, que levou sobre ele os nossos pecados, toda a maldição que estava sobre nós, ressuscitou e nos deu a vida eterna. Tetelestai, está consumado. Esse é o fim da história. É lindo, é glorioso. Mas existe sobre a minha vida, sobre a sua vida, existiu sobre a vida ministerial de Cristo durante 3 anos e meio, aproximadamente, algo chamado processo. E é interessante, eu li uma palavra, uma frase do Bill Johnson essa semana. E o Bill Johnson diz que aquilo que nós chamamos de atraso, o Senhor chama de processo. Aquilo que muitas vezes aos nossos olhos parece retrocesso, aquilo que muitas vezes aos nossos olhos parece dificuldade, luta, derrota ou qualquer outra coisa desse gênero, Deus chama de processo. Nós estamos 5 anos e meio em Portugal. Eu vivi 30 anos em 5 e meio, pelo menos. E dentro de um grande processo que nós estamos vivendo, nós vivemos alguns mini processos e tivemos algumas grandes vitórias em meio a algumas grandes lutas. Só que durante esses mini processos, essas lutas travadas, quando nós olhávamos com a nossa humanidade, com a nossa carne, com as nossas emoções, isso nos parecia coisas que vinham para nos trazer o mal, para nos matar, para nos destruir, para nos roubar, para nos paralisar e para fazer toda sorte de maldades conosco. Só que depois, no final desses processos, no final dessas lutas, no final desses tempos, aquilo que nós encontrávamos no Senhor era um plano de redenção e de transformação daquela luta num grande testemunho, numa vitória. E sabe, Romanos 8, capítulo 28, capítulo 8, versículo 28, ele é real nas nossas vidas. Todas as coisas, o bem e o mal, eles cooperam, ou seja, eles operam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você acredita que você ama a Deus, se você acredita que carrega um propósito, que foi chamado segundo um propósito de Deus nesse tempo sobre a face da terra, eu vou te dizer que o bem e o mal está formando em você um tipo de gente para esses dias. Está formando em você um tipo de gente preparada para viver e resistir os dias maus. Porque um soldado, ele não é treinado com flores. E nós não fomos chamados a ser um berçário de Cristo. Nós somos um exército de Cristo. Sabe, a nossa consciência precisa ser voltada para este lugar. Então, a despeito de qualquer coisa que nós estejamos vivendo, passando, sofrendo, enfrentando, nós precisamos saber que o Senhor está nos levando numa jornada. Você quer ver algo que desafia a nossa mente, que trabalha na compensação? Eu disse para lermos Lucas capítulo 22, nós começamos no 24, mas se nós voltarmos lá ao 22... verso 1, vai dizer assim, olha, estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Estava chegando a Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12.
Aprendi com o pastor Rafael Conrado, amigo meu lá dos Estados Unidos. Na nossa mesa sempre vai ter 3 tipos de gente. E não adianta querer tirar da mesa, querido. Vai ter o incrédulo, vai ter o traidor, mas vai ter o íntimo. E para manter o íntimo perto, você vai conviver com o incrédulo e com o traidor. Não tem jeito. Verso 3, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta, diga a proposta, muito os alegrou, e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não o tivesse presente. A queda do homem começa com uma proposta para Eva, sim ou não? Lá no jardim, lembre-se? Então, o grande mal das nossas vidas é não reconhecer, é não se contentar, ou não desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu como encargo, daquilo que o Senhor nos deu como propósito, daquilo que o Senhor nos deu como identidade. E muitas vezes a nossa frustração está baseada na comparação com o propósito, com a identidade, com a vontade do Senhor para a vida do próximo. E muitas vezes Satanás vem e sopra no nosso ouvido uma proposta que nos apetece mais do que a proposta que nós ganhamos de graça do Senhor. Sabe, e o processo de Jesus, não o processo de crucificação, porque o processo de crucificação nasce muito antes, e você vai ver isso lá em Êxodo 12. Ou você vai ver isso lá em Gênesis, quando o primeiro animal é morto para cobrir a nudez de Adão e Eva. O tempo todo a Bíblia está profetizando e apontando para a crucificação e para a ressurreição do Cristo. Só que aqui nós podemos ver de maneira prática os últimos dias de Jesus. E se Jesus nos chamou para sermos parecidos com Ele, para vivermos como Ele, sabe, você precisa entender que nós precisamos tomar as mesmas decisões que Ele tomou. Deus é onisciente, Ele tudo sabe, é onipresente, é onipotente. Ele sabia que Judas estava na mesa, Ele conhecia Judas. Depois na ceia, na última ceia, Ele vai e chama Judas, beija o rosto de Judas e o chama de amigo, porque amigo não é aquele que me bajula, mas amigo é aquele que me leva até o propósito. E Judas estava levando Jesus ao propósito. E a vontade do Senhor, a vontade de Jesus para Judas não era que ele depois terminasse como terminou, mas é que ele se arrependesse. Se ele se arrepende e corre para a cruz, ele não teria tido o tipo de morte que ele teve. Mas isso é para outro dia. Mas a verdade é que, sabe, quando nós recebemos uma palavra, um encargo do Senhor, começamos a caminhar nela, vão surgir dificuldades, vão surgir lutas, sabe, a primeira coisa que a gente pensa é assim, mas justo agora, Senhor, mas por que agora? E aí você talvez está pensando, puxa vida, Deus traz esse pastor lá de Portugal para vir falar de luta para mim, já não basta que eu encaro todo dia, que homem é esse? Que maldade. Mas sabe, querido, às vezes nos venderam com boa intenção, com a vontade de nos levar para dentro de uma igreja, de uma estrutura. Nos entregaram um evangelho que resolve os nossos problemas, e resolve mesmo, é verdade. O Cristo resolve os nossos problemas. Nos venderam um evangelho de prosperidade, e é verdade, o Cristo nos prospera. Mas sabe, o processo é como um todo. E Jesus, ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a promessa dele não é de um mar de rosas,
é de dificuldades, porque Ele vai dizer que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem jeito de você seguir o Cristo se você não sofrer e não caminhar no processo de crucificação da tua vida. O batismo, quando nós descemos as águas do batismo, aquilo é um prenúncio da morte do nosso velho homem para o nascimento do novo homem, mas isso inicia-se ali um processo. Isso não é o final da história, isso não é o final das coisas, isso é o início. E o final das coisas é aquele glorioso, mas nesse caminho, nós vamos ter que morrer para nós mesmos, nós vamos ter que morrer para os nossos planos, para as nossas vontades, para as nossas vaidades, para viver o plano, o propósito de Deus, a vontade de Deus. E muitas vezes Ele é tão bondoso. E como um pai, como eu, tenho prazer às vezes em mimar os meus filhos e dar aquilo que o coração deles tem vontade. O Senhor nos permite viver as nossas vontades em meio à vontade dEle. Mas o plano do Senhor para a sua vida é que você viva na integralidade a vontade dEle. E Ele tem um dia de hoje escrito para você. E se talvez aquilo que você está vivendo hoje não parece com nada bom do que o Senhor escreveu para você, eu vou dizer, querido, você está vivendo embaixo da tua vontade e não da dele. Por quê? Porque as tuas decisões te conduziram para a tua vontade e não para dele. Mas hoje, que é o dia que nós celebramos a ressurreição do Cristo, celebramos o milagre da ressurreição, da morte, mas da ressurreição, do processo completo, consumado. Eu quero profetizar que os propósitos de Deus para a vida de cada um de nós nessa manhã, Ele está ressuscitando. Não importa onde você enterrou o sonho que Deus te deu, hoje ele vai brotar. Não importa aonde a frustração colocou as palavras, as promessas de Deus para a tua vida. Não importa onde a mentira que sopraram na tua orelha, na tua mente. Não importa onde, sabe, as palavras que te levaram a um lugar de incredulidade, de dúvida. Não importa onde isso foi depositado. Isso vai ser resgatado lá. E vai voltar para o domínio, para o controle das tuas mãos. Todas as promessas de Deus lançadas sobre a tua vida, as que são de Deus, não as que são do homem, não as que são do teu coração, não as que são da tua vontade, mas as promessas de Deus para a tua vida, elas serão resgatadas e entregues nas tuas mãos essa manhã, em nome de Jesus. Nós estamos embaixo de um ambiente profético, e embaixo de um ambiente profético, palavras lançadas são decretos. E eu profetizo a restituição do Senhor sobre a tua vida. Não uma restituição material tão somente, não uma restituição humana tão somente, mas uma restituição dos planos, dos propósitos de Deus, as ativações dos céus, as vontades do Senhor sobre a tua vida serão restauradas essa manhã. Porque o meu Redentor, Ele vive. Ele ressuscitou, Ele desceu no inferno, Ele tomou toda a legalidade que o inferno tinha contra a minha vida, e Ele ressuscitou e Ele me fez livre. Ah, querido, não existe privilégio maior do que servir ao Senhor. Sabe aquela música nova do Drops que muita gente tem medo de cantar? Esses dias um pastor veio falar para mim: pastor, eu não canto essa música. Tinha prestado atenção na letra. Eu falei: meu irmão, eu canto, estou cantando ela tem anos, antes dessa música ser lançada. Eu estou gastando tudo que eu tenho, com amor e por alegria. A minha família, aquilo de mais precioso que Ele me entregou, eu devolvi para Ele. E hoje os meus filhos não foram para uma igreja, eles foram para Cristo. Sabe, eu não tenho, sabe, a dor de cabeça que os pais têm com filhos? É assim que o mundo chama, dor de cabeça, dificuldade. Eu não tenho. Também não tenho uma cartilha para te dar. Eu só vou dizer uma coisa: leva os teus filhos até o Senhor, entrega para Ele. Ensina um caminho para Ele. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar.
Mostra, seja um referencial, mostra com a tua vida, pratica. Eu não tenho explicação humana nenhuma para aquilo que eu vejo. Hoje eu vejo, me dá medo da responsabilidade dos filhos que o Senhor me confiou. Eu falo, meu Deus, que isso? O Senhor remiu a minha linhagem. O Senhor remiu a minha geração. Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu dei uma resposta para Ele. Um dia eu pus o meu rosto no chão e eu fiz uma oração. Eu já tinha 15 anos de conversão. Eu falei, Senhor, eu vou com o Senhor até o final. Não me importa, custe o que custar. Entregue o que entregar, venha o que vier. Já fez essa oração? Se não tiver preparado, nem faz. Mas hoje eu colho os frutos dessa oração. Sabe esses mini processos, dificuldades e lutas que nós vivemos nesse tempo em Portugal e estamos vivendo? Eles foram encarados com uma palavra que tem nos guiado, nos norteado, chamada obediência. A obediência, e o Senhor soprou isso no ouvido da minha esposa. A obediência, ela traz proteção. A obediência, ela traz provisão. A obediência, sabe por quê? Porque o que derrubou o homem lá no Éden? A desobediência, não foi? E quando nós intencionalmente nos movemos em obediência ao Senhor, e especificamente nessa manhã eu quero falar obediência ao processo, obediência ao chamado, obediência ao propósito. Quando você caminhar intencionalmente em obediência, abrindo mão das suas vontades, mudando comportamentos que você não queria mudar, entregando coisas que você não queria entregar, fazendo coisas que você não queria fazer, vivendo coisas que você não queria viver. Quando você se colocar nesse lugar de obediência à vontade soberana do Senhor sobre a tua vida, chaves do céu serão liberadas sobre a tua vida. Palavras, profecias, destinos proféticos, direcionamentos do Senhor. Você vai começando a ser guiado por aquilo que Ele te fala. Por quê? Porque quando eu obedeço uma ordem, um comando do Senhor, Ele pode liberar o seguinte: se eu não obedeço esse, inútil é Ele dizer o próximo. Sim ou não? Sabe, e por que eu digo obediência? Eu estou tentando aqui resumir para ser mais breve. Mas Jesus, ele tinha um encargo, ele tinha um chamado. Ele foi o próprio Deus feito homem com uma missão sobre essa terra. E o chamado dele, divino, eu vou depois, se você quiser tomar nota, e pode depois consultar na tua casa. Apocalipse 13, verso 8, vai dizer para a gente que ele foi designado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas vezes, na verdade, a Bíblia vai se referenciar a isso, desde o batismo de Jesus lá no Jordão também, quando João Batista batiza Jesus. O próprio Deus vem e traz a identidade de Jesus. Sabe, mas o principal chamado, a principal missão de Jesus era tirar o pecado do mundo, era resgatar o homem para Deus. E Jesus, ele caminha nesse chamado, sendo o próprio Deus que conhecia o todo, que conhece o fim antes do início. Porque às vezes a nossa mente é limitada nisso. A gente olha para a situação circunstancial do hoje, a gente olha para todos os fantasmas do passado, para todas as frustrações do passado, mas a gente não é capaz de enxergar que Deus conhece o nosso futuro. Ele nos planejou antes da formação de nós mesmos no ventre da nossa mãe. Jeremias capítulo 1, verso 4. Ele te chamou pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça.
Ele sabe, inclusive, que eu ia ter menos hoje em dia já. Está acabando. E Jesus, sabendo do plano todo, que a crucificação não foi uma surpresa para Jesus. Ele não foi pego de surpresa ali, opa pai, mas peraí, não estava combinado, não estava na letra miúda, não. Ele sabia do final. Ele decide o quê? Permanecer no chamado. Ele não foi forçado. Ele escolheu. Nós vamos ver isso pelo menos em 2 relatos na Bíblia. João 10:18. Vai dizer que Jesus vai dizer assim, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por a minha própria vontade. Lucas 22:42. Vai dizer, ali no Getsêmani, Jesus sangrando, suando sangue, vai falar: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Momento de dor, de angústia, quem não tem? A humanidade gritando, suando sangue. Ele fala: mas sobretudo, seja feita a tua vontade. E caminha, como uma ovelha muda caminha ao matadouro, quietinho, encarando o destino profético dele, que era aquela cruz. Todo aquele sofrimento que ele não mereceu, levando sobre ele o pecado de uma humanidade que estava rejeitando a ele, que estava traindo a ele. Então, querido, eu vou dizer uma coisa para você: não se distraia com as traições, com a rejeição. Não paralise nessas coisas. A traição, a rejeição, a inveja, todas essas coisas que têm natureza satânica, faz parte do processo. Vem às vezes, o diabo vem para tentar nos matar. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente. Vai nos levar para um lugar de incredulidade. Num lugar de incredulidade e apostasia, é muito mais difícil você sair do que quando você não conhecia o Cristo. A Europa, ela não precisa ser evangelizada hoje, mas ela precisa sair de um lugar de apostasia. É muito mais difícil. Meus filhos têm na escola versículos bíblicos como matéria. A história eles conhecem. E mais da metade da população se diz ateu. Não adianta ter as palavras da Bíblia, as palavras do Cristo, as palavras de Deus como um livro de história, mas ela precisa ter a vida dentro da gente. E a vida dentro da gente vem dentro desses processos. A vida dentro da gente vem quando nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É quando nos batem na face, é quando nos traem, quando nos cospem, quando nos sangram, que você tem que se voltar para dentro de você mesmo e buscar, falar: peraí, eu tenho uma palavra para isso. Isso que estão fazendo comigo não é o que Deus tem para a minha vida, a verdade de Deus para a minha vida. É isso, isso, isso. E traz a tua memória, traz esses versículos. Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Sermão do Monte. Sabe, essas palavras elas vão ganhando vida em você. Às vezes nós cantamos, nós falamos, nós ensinamos para o outro, nós somos craques em chegar para alguém que está chorando diante de uma enfermidade e dizer: olha, eu conheço um Cristo que pode resolver o teu problema, vem aqui, vou orar por você. Nós somos todos valentes, mas quando essa enfermidade bate em nós, ai, 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 ai. Nós somos craques em virar para o nosso irmão e dizer assim: olha, não se importe com a traição, não se importe com a inveja, não se importe com... Mas quando isso bate em nós, ai, 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 ai. Nós somos craques em aplicar na vida do outro aquilo que nós deveríamos tomar para nós mesmos. Trazer e aplicar sobre as nossas vidas. E é isso que Deus quer fazer nesses dias. Trazer um tipo de gente que encara isso de maneira diferente. No mundo tereis aflições, faz parte, querido. O sol nasce para justo e para injusto.
E não importa o que você viveu até hoje, talvez você tenha feito muita bobagem, talvez fizeram muitas bobagens com você, talvez você tenha se frustrado com muitas coisas, talvez tenham frustrado você, não importa. Não importa. Existe um convite dos céus profético para uma ressurreição sobre as nossas vidas nessa manhã. Sabe como é bom tá em casa, como é bom estar nesse céu. Vocês não têm noção o privilégio que é estar embaixo de um céu como esse. Quem está num céu, como dizem lá, que eu também não aceito, apesar de reconhecer a dificuldade, mas quem está num céu de bronze, que é o que dizem sobre Portugal, sobre a Europa, aprende a dar valor num ambiente como esse. Sabe, eu estou já vivi alguns processos de ressurreição aqui nessa manhã. Muitas chamas que estavam assim não estavam apagadas, mas estavam ali. Essa é a importância de fazer um recharge. Acenderam então no braseiro. Sabe, existe um convite dos céus para mim e para a sua vida nessa manhã nisso, querido. E para isso nós precisamos obedecer. E a nossa obediência vai nos levar para a morte do nosso eu. A nossa obediência vai nos fazer perder algumas coisas que queremos. A nossa obediência vai fazer largar algumas coisas que não queremos largar. A nossa obediência vai nos fazer largar comportamentos que já deveríamos ter largados, mas que às vezes estamos aprisionados. A nossa obediência vai nos fazer caminhar na direção da cruz, da morte, para a nossa carne e da ressurreição do nosso espírito, querido. Gálatas capítulo 3, verso 13. Depois você pode ler lá, vai dizer o quão símbolo, a cruz era um símbolo de maldição. Sabe, Jesus enfrenta a humilhação. Ele precisava levar as nossas maldições sobre ele caminha para a cruz. E naquela cruz, toda a maldição da humanidade é depositada sobre ele. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, foi traído, foi caluniado. E em todo tempo ele teve escolha de sair daquele processo. A qualquer momento Pilatos chega diante dele e fala, olha, fala para os pares ali, eu não tenho motivo para condenar esse homem. Eu não enxergo nele motivo de condenação. E Jesus ali, ele podia reivindicar, falar, então peraí, já que é assim, dá uma livrada na minha barra aí. Quantos de nós não faríamos isso? A maior parte de nós faríamos isso. E Jesus se humilha, né? E caminha. Mas sabe, existe uma recompensa na obediência, querido. E a despeito, e depois com o tempo, quem sabe na conferência do próximo fim de semana a gente tem tempo de detalhar alguns desses processos e milagres de Deus que nós vivemos nesse tempo. Mas além da obediência trazer proteção sobre a minha casa, e por exemplo, livrou a minha filha de uma queda de um muro de mais de 2 metros de altura, com a cabeça em cima de uma pedra pontiaguda. Está aqui, perfeita. Além desse tipo de recompensa, a obediência vai trazer uma recompensa de redenção para as nossas vidas e para outros. Sabe, o plano perfeito é que nós sejamos um meio pelo qual Deus faz, um meio pelo qual Deus opera. E porque Ele quer fazer em você muitas coisas, porque Ele quer trazer redenção sobre você, para que você leve redenção a outros, para que você espalhe dos frutos dele sobre outros. É por isso que Ele quer colocar os frutos dele em você. E a obediência vai gerando em você esses frutos. E um desses frutos é a redenção. A redenção é fruto da obediência. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias: 50% de obediência não é obediência, querido. Continua sendo desobediência. Ah, mas está meio a meio, já melhorou.
Saiu do zero. Eu já obedeço um pouquinho. Então agora eu já deixei de mentir, mas eu ainda traio minha esposa. Agora já deixei de mentir, já deixei de trair, mas eu ainda estou preso na pornografia. Mas eu já deixei de mentir, já deixei de trair, já saí da pornografia, mas ainda estou no roubo, estou na inveja. A gente vai carregando essa série de coisas durante a nossa vida e vamos deixando para trás e vamos caminhando no processo de libertação, de santificação, de separação. É um processo, sobretudo é um processo de escolha. Você precisa escolher deixar essas coisas para trás. Você precisa escolher caminhar num novo lugar. Você precisa escolher mudar de vida. Sim. E diante desse processo, diante dessas coisas, você vai sendo transformado de glória em glória. Cada vez que o diabo perde e o Senhor ganha, é uma glória sobre a tua vida. Cada vez que você passa a fazer aquilo que o Senhor quer e deixa de fazer aquilo que a sua carne quer, cada um desses maus hábitos que você abandona é uma glória de Deus. É por isso que nós caminhamos de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até sermos aperfeiçoados, né? Efésios capítulo 4 vai dizer que até nós chegarmos ali, né, saímos da imaturidade e chegarmos à estatura de Cristo, à estatura do Cristo, nos movendo em unidade como uma família de fé, cada um nos seus encargos. Já pensou quão incrível, querido? Eu acredito nisso. Cada um de vocês que estão sentados nessa cadeira hoje foram semeados com lágrimas, com sonhos do Senhor nas nossas vidas. Isso não nos traz nenhum mérito, mas nos traz responsabilidade. Com a mesma responsabilidade que eu olho para os meus filhos biológicos, eu olho para cada um de vocês, até mesmo aqueles que eu estou conhecendo hoje. Sabe, e Deus quer que você seja resposta para outros amanhã, querido. Ah, pastor, mas eu estou vivendo isso. Ah, pastor, mas para você... Não, querido, todos nós temos aflições, temos dificuldades, temos desafios, temos distrações que vêm para tentar simplesmente nos tirar do foco ali. Temos muitas urgências que aparecem todo dia para deixarmos de fazer aquilo que é prioridade. Mas se ele for a tua primazia, querido, sabe o que tem em comum entre Êxodo capítulo 12 e entre Lucas 22? A oferta foi a primazia, foi o melhor. Lá em Êxodo, os hebreus pegaram o melhor cordeiro, aquele que não tinha defeito. E o que foi que Cristo entregou na cruz, né? Em Lucas 22 ali, no Evangelho de Lucas? Aquele que não tinha, o cordeiro dos cordeiros, aquele que não tinha nenhum defeito, aquele que não tinha pecado, aquele que não fez nada. Meu Deus, quanta injustiça. Quem já sofreu de injustiça? Só eu? Mais ninguém? Glória a Deus, depois vocês oram por mim. A injustiça é doída, sim ou não? A traição é doída? Quem já sofreu traições? Só eu também? Puxa vida, deve ser o lugar. Eu tenho que voltar para cá. A traição é doída. A humilhação acho que mais gente, né? Começou a levantar umas mãos já. A humilhação é doída. Mas sabe, tudo isso é parte do processo de Deus na tua vida, querido. Isso não é o fim. Isso não é a verdade dele para você. Isso não é o desejo dele para você. Muito menos e tão longe isso é o plano dele para você. O plano dele para você é a mesma voz que foi soprada quando os céus abrem, quando Jesus é batizado. Deus fala algo a respeito de Jesus e Ele fala também para você: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Todo o resto cai por terra.
todo o resto perde lugar. Todo o resto deixa de ter importância. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Queridos, e não importa o quão louco seja aquilo que Deus está te dizendo. Sabe, às vezes você vai até mesmo ser levado por outros a tentar ser desviado, e as pessoas vão dizer, você está louco? Sabe, o projeto de Deus para Noé era loucura para os homens. O projeto de Deus para Moisés era loucura para os homens. O projeto de Deus para Israel era loucura para os homens. Sabe, o projeto de Deus para você é loucura para os homens. Ah, é loucura para a igreja, é loucura para a igreja, é loucura... Não importa. Fique com a voz do Senhor. Fique com a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor, se submeta aos processos dEle. Não importa o quão louco isso parece, mas está todo mundo indo para lá, pastor, lá tá bonito, lá ó, tá vibe, não tem problema. Se na dificuldade é o centro do propósito de Deus para a tua vida, fique na dificuldade, não fique na facilidade do Satanás. Talvez essa é a página do Evangelho que não te contaram. Talvez essa é a página do Evangelho que está ali nas letras miúdas. Mas fique na verdade do Senhor, fique no centro da vontade dEle, na plenitude dEle para a tua vida. Flua. Não sobreviva, viva a vontade do Senhor. Você não foi feito para sobreviver, você foi feito para viver a plenitude da vontade dEle. Você foi feito para viver o todo, o projeto de Deus para a tua vida, que você a viva em abundância. Isaías vai dizer que se aquele que quiser e me ouvir, vai comer o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra talvez não seja o melhor aos nossos olhos, às nossas circunstâncias, mas é caminhado, é executado, é vivido mediante a fé. A fé me faz desfrutar das palavras e das promessas de Deus. Então nessa manhã, querido, deixe essas verdades te afetar. Nós não somos a última bolachinha do pacote. Nós não temos uma doutrina diferente de ninguém. Aliás, nem doutrina nós temos. Sabe, mas essa casa, ela nasceu no coração de Deus, na sala da minha casa, contra as nossas vontades. Contra a vontade, contra as nossas vontades. Normalmente um projeto de Deus para a sua vida, você não tem vontade de fazer, não tem o recurso para fazer, não sabe fazer. E nós vivemos tudo isso. Mas era a vontade do Senhor. O recurso era do Senhor. A capacidade era do Senhor. E é bom que assim continue sendo. E sabe o que Deus quer fazer? Escatologicamente, para esses dias, eu posso te dizer, né, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo vai virar para Timóteo e vai dizer assim: olha, Timóteo, no final dos tempos, nos últimos dias, os homens serão arrogantes, ambiciosos, amantes de si mesmos, traidores, que vão querer para si doutrinas que lhe diga aquilo que querem ouvir, que traga coceira aos seus ouvidos. Vai falar de um tipo de gente. E está aí colocado. Nós temos todo tipo de doutrina que nos apetece hoje, para tudo. Aí Paulo vira para Timóteo e fala assim, na metade do capítulo, vai dizer assim: olha, tu porém, Timóteo. E aí vai falar sobre um outro tipo de gente, que é um discípulo de Timóteo, um discípulo de Paulo, que era um discípulo de Cristo. Sabe, se você é um discípulo do Daniel, e não tem problema nenhum ser um discípulo do Daniel, porque o Daniel é um discípulo de Cristo. Se você acredita na missão que essa casa tem e hoje está aqui plantada, se submeta, seja submisso, se submeta a essa missão, carregue ela com integridade, se doe por ela, se gaste por ela.
Por quê? Para que outros vivam a plenitude daquilo que tem para viver na vida deles. E quando você se preocupa em ativar e em gerar isso na vida do outro, o que acontece? Isso é ativado e gerado na tua vida. Você passa a viver a plenitude sobre a tua vida. Porque a bênção não é um fim, é um meio. Porque o abençoado não é aquele que recebe, o abençoado é o meio pelo qual a bênção passa e atinge o outro. Então nessa manhã, querido, sabe, nós vamos ceiar aqui. Mas antes disso eu queria orar com você. Porque como eu disse, em 40 minutos, 1 hora, a gente não é capaz de trazer tão pouco um ensinamento. E também não era o meu objetivo, sendo bem sincero, um ensinamento sobre o que é a Páscoa. Mas o que eu queria nessa manhã era impartir, era repartir, era arrancar um pedaço disso que nós temos, do privilégio que nós temos vivido de estar no centro do propósito de Deus. E deixar aqui, assim como nós vamos partir esse pão, eu quero repartir de nós mesmos, da minha casa. Porque escatologicamente o que Deus está separando nesses dias são casas sacerdotais, querido. Famílias, referências. O diabo tem, desde o início, trabalhado para quê? Matar, roubar e destruir. O quê? A família. E o que Deus quer concretar, fundamentar, trazer um fundamento inabalável em famílias, luzeiros, que vai trazer esperança. A manifestação, os filhos de Deus aguardam o quê? O mundo aguarda o quê? A manifestação dos filhos de Deus, filhos maduros. Toda a criação, o mundo, aquele que está perdido, aquele que está caído, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, filhos maduros. As pessoas, elas daqui a pouquinho, em bem pouco tempo, nós vamos ver um evangelismo do próprio Deus. Sabe o que é o evangelismo do Deus? Do próprio Deus? É o evangelismo que hoje está lá no Irã, onde Cristo aparece em sonho e evangeliza aquela pessoa, e aquela pessoa procura uma igreja que está subterrânea, escondida, na casa de algum irmão, que está morrendo de medo de receber algum novo, porque aquele novo pode ser um espião, que pode trazer a morte física para ele. Ó. E às vezes a gente tem preguiça de levantar da cama e ir num culto. Ou às vezes a gente quer fazer alguma outra coisa e deixa ir num culto. Querido, desfrute. Busca enquanto se pode achar. Sabe, o Senhor está separando famílias. E é um pedaço disso que nós carregamos, que eu quero deixar à tua disposição nessa mesa, nessa manhã. Uma ativação para a tua casa, para a tua família. É o primordial. Sabe, às vezes a gente quer ser uma igreja sarada, sendo um indivíduo doente. Às vezes a gente quer ter uma família sarada, sendo um indivíduo doente. Não. Começa no eu. Começa no indivíduo. E um indivíduo posicionado, firme no Senhor, convicto da sua identidade, fluindo no seu propósito, ele vai ter uma família sarada. E quando famílias saradas, restauradas para o Senhor, se juntarem numa congregação, querido, aquela congregação está sarada. Entende? Nós tentamos muitas vezes corrigir as coisas de trás para frente. E como eu disse, eu conheço alguns, vou conhecer, eu estou conhecendo alguns hoje aqui nessa manhã. Mas quem te conhece, desde antes de você ser formado no ventre da tua mãe, é o Senhor. E tem um convite dele para você nessa manhã, chamado ressurreição. O poder daquele milagre, o
poder daquele sacrifício, o poder daquela cruz, o sangue vertido naquela cruz, o corpo partido naquela cruz, está disponível para mim e para você aqui nessa manhã. A ressurreição do Cristo. É isso que dia após dia nós temos vivido como casa. É isso que dia após dia eu tenho vivido individualmente. E nessa manhã eu queria te convidar para esse lugar. Existe um convite dos céus para que você entre nesse lugar nessa manhã. Um lugar de ressurreição. Um lugar de cura. Um lugar de libertação.